Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí conosco aí, Projeto Integrador, tá? Hoje o foco da nossa aula vai ser essa parte aqui, ó, numeração progressiva das seções de um documento. O que é assim, pessoal? Como assim? Uma progressão de seções em documento. Bom, é um assunto bem simples, tá? Bem fácil da gente estudar. Essa norma aqui, ela está em vigor, tá certo? Pela BNT, você pode ver lá. 6.024, 2012. Aí é o seguinte, tá? Vamos lá. Normalmente, sempre na norma da BNT, tem aquela questão aqui, ó. Escopo, de que trata, referências normativas, com base em qual norma, termos e definições, tá? Vamos lá. Essa parte aqui do prefácio, recapitulando, acho que você a essa altura já deve estar careca, que nem o professor aí, de saber, né? Que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o Fórum Nacional de Nacionalização, as normas brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade do Comitê Brasileiro, CB, eita, que o mouse hoje está, deixa eu ajeitar aqui, tá, pessoal? Pronto. Vamos limpar aqui, fica melhor. Do Comitê Brasileiro, dos organismos da normalização setorial, ONS, organismo de normalização setorial, comissão de estudos especiais, são elaborados por comissões de estudo formadas por representantes de setores envolvidos, delas fazendo parte produtores, consumidores, neutros, universidades, laboratórios, tá certo? Bom, essa parte aqui, normalmente toda norma da ABNT sempre vai ter esse prefácio aqui o escopo, falando que está aqui em cima só de forma resumida, tá certo? Em inglês. Aí aqui é o seguinte, aqui no caso o escopo desta norma. Bom, isso aqui já é mais interessante, que é o que a gente vai fazer agora. Lembrando que a gente vai focar aqui na numeração progressiva, tá? Das seções. Eita, que hoje o mouse está ruim. O escopo, esta norma específica dos princípios gerais de um sistema de numeração progressiva das seções de um documento, de modo a expor uma sequência lógica, um interrelacionamento da matéria e permitir a sua localização. Lembrando, por que a gente vai estudar isso aqui, pessoal? É o seguinte, quando você vai desenvolver um relatório, um TCC, uma monografia, qualquer documentação na carreira acadêmica, tem lá a numeração por seção. A seção é como normalmente às vezes a pessoa chama de capítulo, mas não é capítulo, tá certo? Aí capítulo 1, capítulo 2, tem o que? Aí, ou seja, mas o nome é seção, tá? Aí esta norma se aplica na redação de todos os tipos de documentos, independentemente de seu suporte, com exceção daqueles que possuem sistematização própria, dicionário, vocabulário, a própria norma da BNT tem alguns pontos, ou não necessita de sistematização, obras literárias em geral. Exemplo aqui, ó, por exemplo, essa numeração aqui, esse 1 aqui. Esse 1, se tivesse mais algum texto falando a respeito de escopo, teria o item 1.1, por exemplo, entendeu? Vamos lá. Referências normativas. O documento relacionado a seguir é indispensável a aplicação deste documento. Para referência datada, aplica-se somente a edição citada. Para referências não datadas, aplica-se a edição mais recente do referido documento, incluindo emendas. Tá certo? Aqui a informação do sumário, ó, a gente já leu essa norma, já trabalhou sobre o sumário, tá? Aí aqui no caso, ó, termos e definições. Quando fala termos e definições, o que significa cada palavra. Para os efeitos deste documento, aplica-se os seguintes termos e definições. A linha. Conforme a norma, a linha cada uma das subdivisões de uma seção de um documento. Buscando lá no dicionário, para ficar mais fácil ainda para vocês, tem aqui, ó, conforme o dicionário, primeira linha de um novo parágrafo. A primeira linha de um novo parágrafo também pode ser uma linha. Aí assim fica mais fácil de você entender o que é uma linha. Agora também tem outros sinônimos, né? Mas, beleza. Aí, ó, indicativo de seção, número ou grupo numérico que atende cada seção do documento.
seção, parte em que, por exemplo, aqui no caso, aqui no caso a gente está na seção número 3. Na seção número 3, aí tem termos de definição. Na seção número 3.1, aí ó, ela está na primeira seção. No caso aqui, ó, primeira seção, que é o que a gente vai ver aqui já já. Aí a seção, no caso, ela é a número 3, tá certo? Seção número 3, aqui ó, seção número 3. No caso, primeira seção, eu vou limpar aqui para poder ficar melhor. Vamos lá, seção, esse cara aqui. Eita, pera aí, turma. Seção, aqui no caso, é a número 3, tá joia? Porque o mouse aqui é meio ruim de mexer com isso. Vou ver se eu compro uma mesa. Aí, ó, digitalizadora. No caso aqui, ó, seção número 3, beleza. Já, primeira seção, por exemplo, aqui, ó, primeira seção 3.4. Aqui no caso é a primeira seção, entendeu? Então, indicativo da seção, número ou grupo, do número ou grupo numérico que antecede cada seção do documento. No caso, indicativo da seção, o que seria o indicativo da seção? Por exemplo, o número 3 seria o indicativo desta seção, o número 3.1, o indicativo desta subseção, 3.2 e assim vai. Tá joia? Aí vai a primeira seção, principal divisão do texto de um documento, segunda seção secundária, não, seção primária e seção secundária, subdivisão do texto a partir de uma seção primária, tá certo? Seção terciária, quaternária e ternária, quinária. É subdivisão a partir da quarta seção. Aqui ele está dizendo da primária até a quinária. Ele está dizendo assim, por exemplo, no caso, a seção primária 3.4. Aí se tivesse ponto 1, aí aqui ó, 1, 2, 3, seria a seção ternária, ponto, aí mais um aqui, eita que esse não tá difícil, aí quaternária, quinária, lembrando que depois de 5 já é muito grande, mas depende do caso, né? Possa ser que vá tendo sub bastante. Pronto. Regras gerais, no caso aqui, a apresentação deve ser do item 4.1 e 4.3. Deve ser conforme as linhas a seguir. Deve ser utilizado algarismos arábicos na numeração. Deve se limitar a numeração progressiva até a seção quinária. Tá? Lembrando, a norma diz até a seção quinária. Mas se você, por exemplo, está fazendo um documento lá, científico, exemplo mesmo agora dessa pandemia, por exemplo, o que está tendo de seção, subseção, várias soluções que a pessoa está buscando, passa de quinária brincando sobre o tema coronavírus. Isso aí eu nem questiono. Mas eu estou dando um exemplo para que você veja, dependendo da gravidade, o quanto você for aprofundando aquela seção, pode passar sim de quinária. Aí depois que passar de quinária, por causa da norma, nesse sentido, até, você não vai seguir, segue a mesma lógica. Porque assim fica um documento científico mais organizado, entendeu? Seguindo uma lógica acadêmica. Títulos das seções primária, secundária, terciária, quaternária e quinária devem ser colocados após o indicativo da exceção, alinhando a margem à esquerda, separado por um espaço. O texto deve iniciar em uma outra linha, tá certo? Aqui no caso, ó, por exemplo, aqui ó, ele botou aqui é uma seção. Aí perceba que o espaço daqui para cá, ó, daqui para cá é muito maior do que o normal, do que esse espaço normal, tá vendo? E quando for começar o texto, vai vir na próxima linha. Pulou uma linha, ó, e coloca aqui o cara e começa, tá certo? Ponto, ínfice, travessão, parênteses ou qualquer sinal não pode ser utilizado entre o indicativo da seção e seu título, beleza?
Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas. O indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1. Aí tem gente que vai dizer, não, professor, vou botar aqui 0, 1, 2, 3. Não pode, tem que começar de 1, beleza? O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária e que pertence, seguido do número que lhe for atribuído nas seções do assunto e separado por ponto. Repete-se o mesmo processo em relação às demais seções, tá achando? Aí aqui, ó, turma, veja só, aqui fica mais fácil da gente entender como é essa questão aqui da seção. Seção primária, apenas o número 1, 2, 3. Seção secundária, ó, repete aqui, ó, o número primário repete, tá? Nesse caso aqui ele foi até o 3. O 2 foi até 1, 2, 3. O 3 até 1, 2, 3. Que aqui é um exemplo. A seção terciária, lembrando que no caso aqui é primária, por exemplo, primária 1, 2, 3. Então, porque parou aqui, aí é a seção terciária. Aí 1, 2, 3, 4, parou aqui a seção quaternária. E assim vai. Entendeu? Vamos lá. Cadê? Errado. Agradecimento, lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviatura, assim, tudo isso aqui usa esse procedimento, tá? Listas de símbolo, resumo, sumário, referência, glossário, apêndice, anexo, índice devem ser centralizados e não numerados, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias. Títulos com indicações numéricas que ocupem mais de uma linha devem ser a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente de forma hierárquica, da primária à quinária. Pode ser utilizado os recursos gráficos maiúsculo, negrito, itálico e sublinhado ou sublinhado e outros. Aqui no caso, por exemplo, normalmente, deixa eu ver aqui um exemplo, para pegar aqui para você na própria norma. Se você observar, na seção aqui, o item 3, né, seção 3, o número 3 ele está um pouco diferente do número 3.1, ou seja, ele está um pouquinho maior. Essa fonte, ela é maior do que esta fonte, entendeu? Então, aqui no caso já está mudando aqui o tamanho da letra. Mas normalmente, quando se trata de relatórios, monografia, TCC, que é trabalho de conclusão de curso, a pessoa coloca esse cara aqui itálico, entendeu? Normalmente. Tanto é que lá na norma está dizendo que pode-se usar. Vamos lá. A linha. A linha deve ser conforme as alíneas seguir. Os diversos assuntos que não possuam títulos próprios dentro de uma mesma seção devem ser subdivididos em alíneas. O texto que antecede a linha termina em 2 pontos. Tá? As alíneas devem ser indicadas alfabeticamente em letras minúsculas, seguidas de parênteses. Utilizando, por exemplo, aqui, ó, aqui no caso mesmo, um tipo de alínea, tá bom? Aqui a letra minúscula seguida de parênteses, tá? Utiliza-se letras dobradas. Utiliza-se letras dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto. Como assim, professor? Letra dobrada, vai dobrar a letra? É dó? Não, pessoal, não. Aí que no caso, por exemplo, o alfabeto vai de A até, vou botar aqui, ó, 3 pontinhos, até Z, beleza? Aí digamos que chegou o momento aqui, ó, do documento lá que acabou, chegou já na letra Z. E agora? Agora vai ser A, porque para mexer com o mouse, até a Z. Quando ele fala letra dobrada, eu vou tentar melhorar esse aqui, tá tudo. Quando ele fala letra dobrada, é isso aqui, ó. Letra dobrada é esse cara aqui, tá certo? Ele vai pegar a letra, repetir até
A, B, A, C, A, D, até A, Z. Aí, digamos, já foi, aí vai A, B, A, C, eita danos, é demais. Bom, dependendo do caso, quando se trata de um negócio desse que é muito extenso e tal, o ideal mesmo é seguir número. Eu preferia seguir número, mas aqui no caso a gente tem que respeitar a norma, tá certo? Então, acabou. Não é o que eu prefiro, tá? É a norma. A gente tem que seguir o que a norma manda. As letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda. Texto de alíneas deve começar por letra minúscula e terminar por ponto e vírgula, exceto a última linha que termina com ponto final, tá certo? Aqui no caso, ó, por exemplo, a gente tá vendo aqui, ó, veja só, para você entender. Quando ele fala, ó, lê essa linha aqui, ponto e vírgula, essa linha aqui, ponto e vírgula. A última linha é a letra G no caso, letra G, tá certo? A letra G não é ponto e vírgula, é ponto final, pessoal, tá? É isso aí que ele está falando aqui. Termina no ponto final. Tá joia? Tem que se ligar nisso, tá bom? Vamos lá. O texto a linha deve terminar em 2 pontos se houver subalínea. Caso venha a ter daqui uma subalínea, aí sim vai para 2 pontos. A segunda e as seguintes linhas do texto a linha começa sobre a primeira letra do texto da própria alínea. Tá joia? Pronto. Subalíneas. No caso de subalíneas, deve ser conforme as alíneas a seguir. As subalíneas devem começar por transversão, seguindo o espaço. As subalíneas devem apresentar recuo em relação à linha. O texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar ponto e vírgula. A última subalínea deve terminar com ponto final, se não houver a linha subsequente, tá? Muito cuidado no caso aqui, ó. Ela só vai ter ponto final quando ela termina a linha. Se ela tiver mais outra linha, se não houver a linha subsequente. A segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sobre a primeira letra do texto da própria linha. Tá joia? Aí aqui, ó, indicativos devem ser citados no texto conforme exemplo. Ó, na seção 3, vê a seção. São exemplos que estão aqui. Exemplo 1. Exemplo 1 está na seção 3. O cara vai lá, seção 3. Entendeu? Mas esses exemplos aqui, ó, eu me equivoquei, pessoal, como fosse, não. Aqui deve ser citado no texto conforme exemplo. Exemplo 1, seção 3, exemplo 2, V 3.1, tá? Exemplo 4, na linha da seção 3.2, exemplo 5, na primeira subalínea da seção C. Aqui no caso são exemplos se você for citar texto. Deve ser citado, pronto, é isso mesmo, vou me confundir, tá? Citado, textos citados no texto conforme exemplo, tá? Caso você venha citar. Pronto, aí aqui encerrou a norma, tá joia? É isso aí, turma. Vou passar uma atividade lá na sala Google para vocês, tá? Referente a esse tópico aqui que a gente estudou, bem importante. Muita gente não sabe fazer numeração ainda hoje, progressiva de seções de documentos, e muitas vezes são reprovados e não entendem por quê. Tá joia? Forte abraço, turma. Valeu. Até a próxima aula. Tchau.